Queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus, eu quero nessa tarde trazer uma mensagem para nós, uma mensagem de reflexão sobre a nossa instrumentalidade na obra de Deus. Nos diz assim Isaías 28, a partir do verso 13, diz assim: assim pois a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem e sejam presos. Versículo 20. Porque a cama será tão curta, que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito, que ninguém poderá cobrir com ele. Meus queridos de Deus, seja qual for a denominação que você está, a pergunta que eu quero fazer para os irmãos nessa tarde: que obra você está? A obra do Espírito Santo que Jesus confiou a ele? Você está na obra de Deus? A obra que tem como centro Deus, a obra teocêntrica, a obra cristocêntrica, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas? E a obra em que o Espírito Santo é o Consolador? O texto aqui é uma advertência àqueles que estavam à frente da obra do Senhor. A Bíblia fala aqui nesse capítulo 28 de Isaías que a liderança, os sacerdotes, os profetas, eles estavam alucinados por causa do vinho. Para os irmãos terem ideia, a mesa onde eles estavam, a palavra fala, fedia a vômito. E o texto está falando de uma coisa que está acontecendo com o homem cristão hoje. Ele não aceita mais a palavra. O texto está falando para vocês, a palavra vai ser mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Eu quero contar uma experiência paralela à palavra de Deus para vocês. Certa feita, na Grande Depressão dos Estados Unidos em 29, um homem perdeu tudo que tinha. O pouco que ele tinha dava para comprar passagem nessa embarcação para ir embora dos Estados Unidos. Pois bem, assim ele fez, ele comprou essa passagem e era uma viagem de 3 dias para ir embora dos Estados Unidos. Ele comprou essa passagem, entrou na embarcação e acontece que ele não tinha dinheiro para se alimentar. Ele levou um pouco de alimento e quando foi no fim do primeiro dia ele já estava com muita fome. No segundo dia ele estava com muita fome e o capitão percebeu aquilo e chegou perto dele e falou assim: olha, o que está acontecendo com você? Ele falou: olha, eu estou em grande miséria, eu comprei a passagem, mas eu não tenho com o que alimentar. Eu estou com tanta fome, quando eu passo ali perto do restaurante e vejo o pessoal almoçando, eu fico com muita fome, dá vontade de avançar nas pessoas. E aquele capitão falou: me dá sua passagem. Pegou a passagem dele, olhou na passagem e falou: tá vendo? Aqui na sua passagem consta que o valor da alimentação está incluído no preço da passagem. Sabe o que acontece? As pessoas não estão entendendo que elas vêm para o Evangelho não é para morrer de fome espiritual. Jesus fala: eu sou o pão da vida. Quando Jesus é tentado lá no capítulo 4 pelo adversário, ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A alma do homem se alimenta pela palavra de Deus que vai ao coração dele. Porque se o homem aceitar esse comodismo espiritual na vida dele, meus irmãos, o texto aqui é um comodismo espiritual, e quando o homem está acomodado espiritualmente, é como aquele filho que está dentro de casa e tem preguiça de fazer tudo. A mãe vai lá e chama de manhã, ele não quer receber, ele fica aos gemidos: já vou, não quer ir. O pai chama para trabalhar, não quer ir. Aqui o texto está falando no versículo 20, olha: porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela. O conforto que o homem pensa ter, essa expressão que muita gente usa, zona de conforto, não é duradoura, é efêmera. Chega uma hora que o homem entende
que ele está miserável, não só no aspecto material, mas no aspecto espiritual. E Deus está te chamando, está me chamando através dessa palavra, para que a palavra dele não venha ser para nós só regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. A palavra de Deus é alimento, é alegria, é paz, é consolação, é vida eterna, é temperança, é bem-aventurança. Já viu aqueles crentes que reclamam de cada mensagem? Ele se lembra muito bem, se amargura quando é dada uma mensagem dura, até sai da igreja. Mas ele não lembra quando é dada uma palavra de esperança. E nessa tarde eu quero te dar uma palavra de esperança. Antes que a palavra do Senhor para você seja só mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Deus quer te alimentar espiritualmente. Ele enviou o filho dele se declarou o pão da vida. O filho dele se declarou a água que salta para a vida eterna. É desse Jesus que estamos falando. É desse alimento que a sua alma precisa. Meu irmão, abre o teu coração. Realiza a obra do Senhor. Levanta-te e resplandece. Deus quer te usar com muito poder, com muita graça. Não é uma promessa. Não é uma promessa, não é uma mercadoria, não é um evangelho de comércio, não. Deus está te chamando para ser um instrumento de poder na mão dele, para ser um vaso de honra. Você é um escolhido, um eleito segundo a presciência de Deus Pai. Não deixa que a Bíblia seja pesada para você. Não deixa que nenhuma doutrina de igreja seja pesada para você. Por causa da embriaguez que está no mundo. Não seja um crente TikTok, de louvores dançantes, de palavra que só conforta. Seja um crente que vai pregar o reino de Deus. Porque para muitos a cama já está curta e o cobertor não pode cobrir. Estão sem poder se encostar, descansar. Estão sem poder se cobrir por causa do frio. Mas Deus nessa tarde está te mostrando que se você abrir o seu coração, Ele vai te dar palavra de alimento. Não vai ser só correção, não. O pai corrige o filho porque ama, mas ele vai te dar palavra de conforto também. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor.